Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez gravando esse vídeo e hoje eu vou falar de uma história que eu gosto muito. Vou contar para vocês o resumo da história da Rainha Esté, do Velho Testamento. Mas antes de falar da Rainha Esté, eu quero falar para vocês de uma outra rainha, a Rainha Vasti. A Rainha Vasti, ela era casada com o rei Assuero. E a Rainha Vasti, ela desobedeceu uma ordem do rei. O rei mandou, né, deu uma ordem para que a rainha se apresentasse e ela não compareceu, ela desobedeceu e ela foi desonerada do cargo de rainha. E aí, com tudo isso, abriu o caminho para a Rainha Esté, para Esté. Bem, não conhecemos todos os detalhes, né, como foi a desoneração da rainha, né, da Rainha Vasti. Mas sabemos que com tudo isso, né, tem um propósito, né? Ela ficou órfã, a Esté, ela ficou órfã de pai e mãe quando ela era menina. E aí, o seu tio adotou, seu tio Mordecai. Seu tio Mordecai, ele adotou e cuidou dela e deu educação, como se fosse sua própria filha. Aí a Esté foi crescendo, a Esté se tornou uma mulher linda, linda. Aí ela se casou com o rei Assuero, um rei pagão, um rei temperamental. Mas a Esté se casou, se apaixonou por ele, ela gostou dele, ele também, né? Ele se encantou por ela e eles se casaram. A rainha Esté tomou conhecimento de uma conspiração contra o seu povo. Esté, ela sabia que precisava entrar na presença do rei sem ser convidada e suplicar pelo seu povo. Só que quem se apresentasse diante do rei sem ser convidado, corria o risco de ser morto, até mesmo a sua esposa. Porém, a coragem de Esté, sustentada pela sua fé em Deus, ela fez ela tomar uma atitude. Disse a Esté a seu tio: vai e ajunta todos os judeus e jejuai por mim por 3 dias e não comeis e nem bebeis durante 3 dias e 3 noites. E depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, eu correrei esse risco. Ela quis dizer que ela estaria correndo risco de vida de falar com o rei, porque quem se apresentasse, né, na frente do rei corria o risco de ser morto. Então, ela ia se apresentar ao rei, né, para pedir clemência para o rei, mas ela sabia que ela ia correr esse risco. Mas mesmo assim, ela tinha que fazer alguma coisa. Então foi Mordecai, né, e fez tudo o que Esté havia ordenado. Então, o Amã, né, homem de confiança do rei Assuero, ele pediu permissão para matar, aniquilar, destruir, né, todos os judeus, né, homens, crianças, mulheres, todos. Ele ia exterminar todos. O marido, o rei Assuero, poderia fazer alguma coisa para impedir, para salvar a vida dela e do seu povo, porque ela também era judia. Esté, ela foi sábia. Ela, no 3º dia, ela vestiu seus trajes reais e se apresentou em frente à casa do rei. Quando o rei viu a Esté parada, lá no pátio, perguntou: qual a tua petição? Qual o seu pedido? E aí o rei falou: até metade do meu reino te darei. Ou seja, o rei, ele não matou Esté. Quando ela entrou na presença dele, ele não matou ela. E ela alcançou favor perante ele, né? Que Esté era tão linda, né? Que o rei não resistiu. E ele falou para ela: até metade do meu reino te darei. Mas a Esté, ela não fez o pedido, ela não pediu nada para o rei naquele momento, não pediu para ele para salvar o seu povo, né? Naquele momento, ela foi sábia.
A Esther, ela só pediu pro rei que ele fosse ao banquete que ela ia oferecer, que ela ia fazer. Ela pediu para ele e o Amã, que era o homem de confiança, o conspirador, pediu para eles para poder comparecer no banquete. Então, né, o rei acho que pensou assim, nossa, arriscar a vida dela só para me convidar para um banquete. Então, e aí foi assim, a rainha fez o banquete, né, e o rei perguntou, né, para ela, né, então, minha rainha, qual a sua petição, né, que tu queres? Então, qual o seu pedido, né? E até metade do meu reino te darei. O rei perguntou, falou para ela. E a rainha Esther, ela não falou nada no primeiro banquete, ela não disse nada, ela apenas observou, né, a situação ali, né, e ela marcou um segundo banquete, outro banquete. Aí no outro banquete, o rei perguntou, né, para ela, né, o que ela queria que ele fizesse, né, por ela. E ele repetiu novamente, né, que até metade do reino dele ele daria para ela. E a rainha respondeu que ela queria que ele salvasse ela e o povo dela. Então a rainha falou para o rei: eu quero que salva eu e o meu povo, porque fomos vendidos para seres aniquilados, destruídos de uma só vez. E o rei perguntou: mas quem? Quem é esse, né? Do coração tão maldoso, né? Para fazer uma coisa dessa, né? E aí a rainha respondeu. Aí respondeu: o adversário, né? O adversário dos judeus. O adversário, o inimigo, o Amã. Aí quando falou, aí o rei, nossa, o rei pegou, o rei se distanciou e foi pelo jardim, pelo pátio, né? Acho que foi absorvendo aquela história, né? Absorvendo tudo. E aí foi quando, porque o Amã, ele não gostava do Mordecai, o tio da rainha. Ele não sabia, e o rei também não sabia que a rainha era judia, né? Não sabia que era o povo dela, e não sabia que Mordecai era tio da rainha. O rei não sabia. E o Amã, ele não gostava do Mordecai, ele tinha muita raiva do Mordecai, ele já tinha feito uma forca para enforcar o Mordecai. Então, o rei, ele saiu pelo jardim, aí ele encontrou, né, um dos oficiais dele, um dos servos dele, e ele contou para o rei que o Amã tinha feito uma forca para enforcar o Mordecai. E aí o rei ficou muito irado, e o rei voltou, e o rei deu ordens para enforcar o Amã, né, o homem de confiança dele, o segundo dele, deu ordem para enforcar o Amã. E aí o Amã foi enforcado no lugar de Mordecai. E todos os judeus foram salvos. O rei concordou em proteger o povo judeu, né? E aí a rainha Esther, ela foi usada por Deus, né? Então, por que eu trouxe essa história hoje da rainha Esther? Porque a rainha Esther é um exemplo de coragem, de fé. Foi uma mulher usada por Deus para salvar o povo judeu naquela época, né? Porque o povo ia ser todos seriam mortos, aniquilados, né? Ia ser todos eles iam morrer. Então, a rainha Esther, ela foi feita rainha no momento certo, na hora certa, Deus colocou ela e ela foi inspirada por Deus, né, para salvar o povo. Gente, é linda essa história. Nós, né, nós temos também uma missão aqui. Nós temos nosso propósito e temos que descobrir qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão, o que Deus quer para nós. A gente tem que descobrir, né, o que a gente tem que fazer, né, qual a vontade de Deus nas nossas vidas. E assim que quando a gente descobrir, Deus vai nos guiar. Então, gente, esse foi o resumo da história de Esther, uma rainha que foi inspirada, que foi usada por Deus para salvar os judeus naquela época. Esther, ela foi colocada no posto de rainha no momento certo, na hora certa, e ela cumpriu o propósito dela, que foi salvar o seu povo, o povo judeu. Muito lindo nessa história. E esse é o meu vídeo de hoje. Eu quero que vocês curtam o meu vídeo, compartilhem. Eu quero que vocês se inscrevam no meu canal. Dá um like aí, um joinha, comente.
Tá, gente? Não esqueça, hein? Se inscreve no meu canal. Eu vou fazer uma oração por vocês, tá bom? Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua santa presença. Que o Espírito Santo do Senhor visita, meu Pai, a todos que estão assistindo e que o Senhor abençoe a vida de cada um. Abençoe, meu Pai, a saúde, vida espiritual, sentimental, financeira, emocional, e que o amor e a misericórdia de Deus entre nos corações e fortalecendo a fé de cada um. Assim, meu Deus, como aquele povo judeu estava marcado para morrer, o Senhor o salvou. Da mesma forma, o Senhor está nos dando livramento hoje. Te agradecemos pelas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde. E que o Senhor, meu Pai, continue abençoando a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus amados, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e um beijo!